Lucas 22, do verso 63 ao 71. Todos acharam aí? Assim diz a palavra de Deus. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e... muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então disseram todos: vós dizeis que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Oremos a Deus. Pai bendito, nós te damos graças por mais um tempo de pregação, de aprendermos sobre a tua palavra, de ouvirmos a tua voz. Nos direciona nesse tempo aqui, nos ajuda a assimilar, compreender, internalizar as tuas palavras. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Ao final do culto, eu quero orar juntamente com os irmãos também, por muitos missionários que estão por aí afora, sofrendo algum tipo de insulto e de injúria, assim como Jesus, por causa do Evangelho. E aí, antes de nós entrarmos na explicação, na explanação dessa mensagem, eu gostaria de lembrá-los um pouco do que nós vimos na semana passada. Nós trabalhamos a ideia de que um olhar vale mais do que 1000 palavras, e a gente observou a maneira como Jesus olhou, fixou o seu olhar para Pedro. Nós trabalhamos a ideia de Jesus como profeta, sacerdote e rei. Nós vimos que Pedro seguiu Jesus de longe. Pedro, em algum momento ali, deu um falso juramento, praguejou sobre Jesus. Por fim, nós vimos o arrependimento de Pedro e retiramos 2 aplicações para as nossas vidas. O olhar de Jesus perscruta a alma e Jesus usa os arrependidos em sua obra. Hoje eu gostaria de ver com vocês, Lucas 22, 63 a 71, algumas coisas aqui. A primeira delas é a zombaria e a blasfêmia dos judeus. Em seguida, eu gostaria também de ver com vocês Jesus diante do sinédrio. E, por fim, Jesus, o Filho de Deus. E aí nós retirarmos aqui também algumas aplicações para as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: vocês já foram acusados injustamente? Sim, não, talvez? Sim. Vocês já se sentiram injustiçados por alguma situação ou circunstância da vida de vocês? Sim ou não? Muitos de nós. Qual é a nossa primeira atitude? É revidar. É aquela ideia de dar na mesma moeda, né? Quando a gente toma um trancão no trânsito, quando alguém ali que trabalha conosco age injustamente conosco, então a gente tende a agir dessa maneira. Quando nós vamos para um campeonato de futebol e ali a arbitragem compromete o resultado da partida. Amém, irmãos do futebol?
Os irmãos estavam se sentindo injustiçados na última sexta-feira pela arbitragem do campeonato, do Batistão. E muitos de nós reagimos como Jesus não reagiu. Porque muitos de nós carregamos no nosso interior um aspecto tão grande de bondade sobre nós mesmos e sobre quem somos, que nós perdemos de vista o que é realmente alguém bondoso, gentil, inocente, inculpável. E essa pessoa é somente Jesus, você não. Quando eu perguntei se muitos aqui já foram injustiçados, muitos responderam sim. E você, já foi injusto com alguém? Sim ou não? Amém, ainda bem que vocês foram honestos, né? Pensei que ia titubear, tipo assim, não, Quando é alguém que é injusto com a gente, esse alguém merece pena de morte, merece o cumprimento da justiça, merece isso e aquilo outro. Quando nós somos injustos, é porque assim, era a circunstância, era a situação, era o contexto. Aí a gente minimiza a situação. Mas quando nós olhamos para aquele que de fato era justo, onde não havia pecado, onde não havia maldade, e enxergamos como ele reagiu aos insultos e às injúrias, eu particularmente, diante desse texto, me sinto totalmente constrangido. Totalmente. E foi isso que eu tentei transmitir para os irmãos na última sexta-feira. Porque é assim que Jesus reage à injustiça. Se não vejamos aqui os primeiros versículos do verso 63 ao verso 65, tentando entender aqui a ideia de zombaria e blasfêmia. O relato de Lucas, primeiro, ele inverte a ordem, é diferente de Marcos e Mateus. Não há nada, e aí eu quero que vocês pensem que não há nada mais prejudicial ao homem do que a cegueira espiritual. Gente, isso é perigoso demais. Não há nada mais danoso para a vida de um homem do que a cegueira espiritual. Então, se você está aqui e acha que pode arrogar para si alguma ideia de justiça, não segundo a palavra de Deus, mas segundo os seus conceitos, eu quero convidar você a refletir sobre esses conceitos e tentar entender se você não é alguém que está cego espiritualmente. Porque para os homens que prenderam a Jesus, só o prender não foi suficiente. Não foi. Eles ainda acrescentaram insultos, injúrias a alguém cuja vida era inculpável e cheio de bondade. Jesus era bondoso. E mesmo sendo inculpável, ele recebe sobre si injúria e insultos. Se não vejamos o verso 63, quando diz assim, os homens que detinham Jesus zombavam dele. Os homens que prenderam Jesus, se nós quiséssemos colocar outra tradução, e talvez alguém tenha essa tradução aqui, eles escarneciam de Jesus. Por isso que eu falei lá no versículo 54, ou 54, 55 e 56, quando eu disse para vocês, Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores. Indo totalmente contrário ao que diz o Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Não se assentem na roda dos escarnecedores. O homem de Deus não pode comungar, consentir com os escarnecedores. Esses homens escarnecem, eles zombam de Jesus, mostrando a sua profunda cegueira espiritual. Mas não só zombavam, não só escarneciam, eles davam pancada na cabeça de Jesus. O texto diz,
davam-lhe pancadas. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar o seu filho sendo agredido injustamente? Isso mexe com você? Isso traz a você algum senso de tristeza ou de raiva? Sim ou não? Mas o seu filho é pecador. Jesus não era. Jesus não tinha pecados. Enquanto eu meditava sobre esse texto, e em específico no verso 63, uma miríade de sentimentos vinha no meu interior. Desde o senso de justiça até o senso de tristeza. E talvez aqui durante essa pregação eu vou repetir muitas vezes essa frase: não há nada mais prejudicial ao homem do que a cegueira espiritual. Quem está sendo escarnecido e levando pancadas na cabeça é alguém que nunca pecou. Lembra que eu falei para vocês que nunca perdeu tempo, nunca jogou nenhuma palavra ao vento. Tudo que Jesus fez foi para a glória do Deus Pai. A atitude desses homens é o selo de autenticidade da corrupção da natureza humana. A maldade deste mundo e o intenso prazer que os ímpios sentem ao esmagar cristãos e homens de Deus ratifica a frase de um grande teólogo quando ele diz assim: o homem entregue a si mesmo possui uma parte animalesca e uma parte demoníaca. O homem entregue a si mesmo, preste atenção aqui, ó. Um homem que não crê em Cristo Jesus, que não colocou diante de Deus os seus pecados, os seus monstros interiores. Parte de você é animalesco e a outra parte é demoníaca. Porque por mais que você faça coisas que na sua cabeça seja coisas boas ou para o mundo possua alguma virtude, você ainda está fazendo para si mesmo. Qual o fim último do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Então, se a sua vida não reflete essa realidade, parte de você é animalesca e a outra parte é demoníaca. É isso que os homens ímpios fazem. É isso que fizeram na abertura das Olimpíadas. É isso que se faz por aí afora, onde cristãos estão sendo perseguidos e mortos por causa da sua fé. Porque há homens demais nesse mundo, entregues a si mesmo. Há homens demais entregues às suas próprias concepções e aquilo que eles acreditam que é a verdade absoluta. Porque o ímpio não só odeia Deus, não é só isso. O ímpio também anseia em fazer maldade. Ele não só odeia Deus, ele planeja, ele orquestra. Assistindo ontem com a Thaís aquele filme O Protetor, acho que é o 2, eu acho, ou é o 1, não sei, eu nunca sei qual é o número do filme. Mas é interessante como o mal nesse mundo ele é orquestrado. Ele é planejado. E esse mal está disposto a ceifar vidas. Esse mal que impera nesse mundo está disposto a destruir famílias. E quem que veio para matar, roubar e destruir? É por isso que o homem entregue a si mesmo. Parte é animalesco e parte é o quê? Demoníaco. E agora, pastor,
o que é que a gente faz? A gente foge do mundo? Não. Jesus nos diria em João, capítulo 15, do verso 18 ao 19. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Ser cristão é muito fácil, amém? Não é. Não é, a gente sabe que não é. Nós temos que amar os que nos perseguem, perdoar os que nos ofendem. Percebe que a lógica do evangelho é diametralmente oposta à lógica do mundo. Jesus é escarnecido e zombado. Jesus recebe pancadas em sua cabeça. Mais do que isso, eles colocam uma venda nos olhos de Jesus e gracejam. Profetiza aí. Quem foi que bateu em você? Você não sabe? Então profetiza aí. Eles gracejam sobre a pessoa de Jesus. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando, e aqui também a característica também era de escarnecer. Esse episódio de injustiça e julgamento, onde Jesus foi maltratado, antes do julgamento, começa a nos fazer perceber algumas coisas dentro desse texto aqui. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que os judeus não estavam, por hipótese alguma, dispostos a investigar o que Jesus tinha feito. Eles só queriam dar razão à sua acusação. Como assim, pastor? A lei romana, lá no tribunal, na lei romana, se dizia a seguinte coisa, uma expressão romana, indubio pro reo. A ideia de que, no caso da dúvida, o juiz torna o réu inocente. No caso de dúvida, o juiz considera o réu inocente. Não havia nada. Não havia nada não havia nada para acusar Jesus. Mas mesmo antes da investigação, mesmo antes de se concretizar algo, eles já espancavam a Jesus a fim ali de realmente escarnecer e blasfemar acerca de Jesus. Mas o que me chama a atenção é a submissão de Jesus ao Pai. A gente se perde porque a gente perde de vista qual é a nossa posição diante de Deus. É por isso que a gente se sente injustiçado, muitas vezes. O que nos chama a atenção é que mesmo diante dos insultos, Jesus se mantém focado em sua missão, mostrando não só a estupenda submissão, mas também um profundo amor aos pecadores. Ele sabe qual é a sua missão e ele também demonstra empatia e amor pelos pecadores. Ele vai até o fim. Ele vai cumprir aquilo pelo qual ele veio a esse mundo. Ele vai cumprir o propósito estabelecido pelo Pai, por submissão e por amor aos pecadores. Jesus veio para não somente livrar pecadores do mal, mas também para obedecer ao Pai. Jesus poderia encerrar aquela insolência em um piscar de olhos. Lá, quando todos vão prender a Jesus e perguntam quem ele é, ele diz, eu sou. Todo mundo cai. Ele poderia, nesse exato momento,
chamar, convocar uma comitiva de anjos e acabar definitivamente, fulminar todos aqueles que estavam ali acusando, lançando sobre ele injúrias. Mas ele não faz isso. Ele suporta aquilo na sua carne. Jesus estava imerso, concentrado na obra grandiosa que viera realizar nesse mundo. Você está? Você está concentrado e focado naquilo que Deus propôs ao seu coração, naquilo que Ele te chamou a fazer neste mundo? Jesus veio obedientemente glorificar a Deus e comprar a nossa redenção por meio de sua própria humilhação. Nós temos aqui profissionais de diversas áreas, desde empreendedores a funcionários públicos, autônomos, enfim. E não há nada mais constrangedor do que quando nós somos questionados sobre aquilo que nós tão bem desempenhamos. Nós muitas vezes nos sentimos injustiçados, não é verdade? Quando alguém questiona aquilo que a gente faz, talvez muitos aqui que fazem há anos, há muitos anos realizando uma mesma atividade, alguém chega e do nada, sem nenhum motivo, questiona o que você está fazendo. Imagina agora uma corja, uma turba de pecadores questionando o homem Deus, Jesus Cristo, zombando dele. Jesus nos mostra que ele estava disposto não somente a pagar o preço, que nem eu e nem você estava disposto a pagar, até as últimas consequências. Ele optou por beber o cálice amargo para salvar pecadores como eu e como você. Ele vai até o fim e a gente vai ver isso. Como bem disse o autor de Hebreus e como nós lemos aqui no início do culto, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, ou talvez, na sua tradução, com a ignomínia. E agora está assentado à destra de Deus, está assentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. Ele faz isso não somente diante de uma multidão ímpia, mas também diante do seu próprio povo, os judeus. Porque quando a gente passa vergonha na frente das pessoas que a gente não conhece, é uma coisa. Mas quando a gente cai da cadeira numa aula de música na frente dos nossos irmãos, é outra. Tropeçar no centro, eu nem vejo esse pessoal mesmo. Tropeçar nos corredores da igreja é outra coisa, né? Tipo, meu Deus, irmãos da igreja me viram tropeçando, caindo. Eu caí, irmãos, da cadeira. Na última segunda-feira foi muito engraçado. Na hora não foi engraçado, mas depois a gente riu que a barriga ficou dura. Jesus sofre a vergonha na frente dos ímpios e na frente do seu povo. E ele faz isso para salvar pecadores de todas as nações, mesmo sem merecermos. Visto a ideia de zombaria, visto a ideia dos judeus estarem escarnecendo de Jesus, agora também vejamos Jesus diante do Sinédrio. Porque agora, quando ele é perguntado no verso 66,
Logo que amanheceu, é interessante saber que eles se reuniram à noite, e aí essa audiência demorou, e aí precisou ser continuada no outro dia, e aí quando amanhece, reúne-se a Assembleia dos Anciãos aqui, as pessoas mais velhas, eram um pouco mais de 71 homens de uma certa idade, e dentre esses homens estavam tanto os sacerdotes, como também os escribas, e eles conduziram ao sinédrio, onde lhes disseram: se você é o Cristo, então diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. E é assim muitas vezes. Nós pregamos sobre um Cristo que salva, sobre um Cristo que liberta, sobre um Cristo que perdoa os pecados. E muitas vezes as pessoas realmente não querem acreditar. Não é por falta de pregação. Não é muitas vezes por causa da proclamação. É porque não existe nada mais nocivo e perigoso para o homem do que a cegueira espiritual. Jesus não se intimida como Pedro, que nas 3 situações nega a Jesus. Ele não se intimida. Quando perguntado, Jesus revela a sua identidade. Em vez de declarar que agora é o Cristo sofredor, e ele poderia fazer isso, ele enfatiza que será um Cristo vencedor, que estará à direita do Todo-Poderoso Deus. E aqui eu quero que vocês entendam que a mão direita é o lugar de honra. Assentar-se à direita era a posição de descanso, de firmeza, de algo inabalável. Agora Jesus não se revela como alguém fraco. Ele se revela como o Todo-Poderoso. Como Todo-Poderoso. Feita a sua obra salvífica, Jesus teria o lugar de mais alta honra. Jesus, inclusive, faz a alusão aqui à sua glorificação como algo tão certo, que já tinha começado. Marcos, ao descrever esse mesmo evento, diz que Jesus falou não apenas de sua glorificação, mas também da sua segunda vinda nas nuvens. E aí um grande teólogo, Robson, diz: Jesus responde à pergunta dele sobre o Messias, afirmando que ele é o Filho do Homem, e assim eles o entendiam. Ele também declara ser igual a Deus, e eles aceitam. Se não, nós vejamos aqui o verso 68. E se eu perguntar, vocês também não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Nós, por mais que precisamos enfatizar a obra da cruz, por mais que precisamos declarar, como nós fizemos aqui na nossa introdução, no verso 63 ao verso 65, sobre um Cristo que sofre blasfêmia, nós também cremos que esse Cristo não é somente um Cristo sofredor, mas ele é soberano, tal qual o Pai. Ele é todo-poderoso. Ele é um Cristo poderoso. Ele é um Cristo que tem autoridade. Ele está à destra do Pai. E nós precisamos ter isso não somente como temor, mas também alegria. Nosso Cristo vive e reina. Dito isso sobre Jesus diante do Sinédrio, agora precisamos vê-lo como Jesus, o Filho de Deus. Os juízes, julgando que haviam colhido uma declaração incriminatória contra Jesus, e nós vemos isso no verso 69 em diante, forçam uma confirmação.
Então disseram todos: logo, tu és o Filho de Deus? Jesus, sem nenhum temor, diante da plena convicção que estava lavrando sua sentença de morte, reafirmou: vocês dizem que eu sou. Ele sabe que falar isso é assinar sua declaração de morte. Então ele diz: vocês dizem que eu sou o Filho de Deus. Eu preciso que vocês observem 3 coisas aqui em Jesus, do verso 68 até o verso 70. E essas 3 coisas são equivalentes. Eles perguntam sobre o Messias: você é o Cristo? Jesus afirma que ele é o Filho do Homem, que é algo relacionado ao que Daniel diz, lá no capítulo 7 de Daniel. Mais do que isso, ele diz que se assentará à direita do Todo-Poderoso. Mais do que isso, eles entendem que isto é uma declaração de que ele é o Filho de Deus, tanto em humanidade quanto em divindade. Jesus aceita o desafio e admite ter uma tríplice identidade: o Messias, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Ao contrário de Pedro, que se escondeu sobre quem ele era, Jesus ratifica. Nós muitas vezes agimos como Pedro, nos escondendo da nossa identidade. Seja ela por medo, seja ela por orgulho, seja ela pelo que quer que seja. Mas é interessante porque Jesus, mesmo diante da morte, ao contrário de Pedro, ele ratifica quem ele é. Eu sou o Filho do Homem. E muito em breve estarei à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que aquilo vai custar sua vida, mas ele mesmo assim declara, ele mesmo assim faz questão de dizer: eu sou o Filho do Homem. A sentença de morte é lavrada, e o caminho da cruz agora é o que vai se suceder. Porque o seu caminho, o caminho de Jesus Cristo, de fato já estava proposto e já havia sido profetizado. O seu caminho era a cruz, para que por intermédio da cruz nós nos achegássemos ao Pai e fôssemos comprados, para que pudéssemos termos lugar no céu. O que nós não poderíamos pagar, Cristo pagou por nós. O que nós muitas vezes, em nossas falhas, traições, omissões, não poderíamos fazer, Cristo fez em nosso lugar. É por isso que eu não consigo nem pensar, nem cogitar em uma igreja onde irmãos que se declaram amarem a Jesus, crerem no Filho de Deus, tanto na ideia de Messias, quanto na ideia de Filho do Homem, como na ideia de Filho de Deus, querem arrogar para si o direito de ter algum tipo de mágoa ou ressentimento de outro irmão que também confessa a mesma fé em Cristo, pelo viés da ideia de eu fui injustiçado. Jesus foi injustiçado ou foi traído por um dos discípulos. Um dos discípulos se omite diante da atual situação de Jesus. O seu próprio povo o entrega para ser julgado por Roma. E em todas essas circunstâncias, ele, que não tinha pecado, ministra graça e bondade para os seus próprios algozes. Você acha mesmo que você tem direito de sustentar no seu interior
que você é alguém que pode continuar pegando o seu baú de cacareco e guardando lá, depositando lá, amargura, ressentimento contra outro irmão, você está totalmente enganado. Aquele que está em Cristo é nova, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, tudo que ficou para trás, ficou lá atrás. Somos refeitos em Cristo. E se ele não guardou mágoa e amargura, ressentimento dos seus algozes, nós também não podemos fazer isso. Agora, depois disso, o caminho está lavrado, a sentença está lavrada, perdão, o caminho é a cruz. Eles levam agora o caso, eles direcionam o caso agora para Roma, para o martelo ser batido. O Sinédrio fez a escolha, os judeus ali, as lideranças, quero que fique claro aqui, que nesse contexto é a liderança religiosa daquele momento, liderado por Anás e Caifás, é quem direciona, é quem conduz aquilo, e eles fazem isso, e aqui, de cara, eles já mostram que a escolha deles foi enfrentar o grande juiz. Porque nesse primeiro momento, ele pode até transmitir essa ideia de Cristo sofredor. Mas muito em breve, ele voltará para julgar as nações. Para julgar a todos. Ele não voltará mais como servo sofredor. Ele não voltará mais como cordeiro. Ele voltará como juiz. E julgará a todos segundo as suas próprias obras. C.S. Lewis faz uma afirmação interessantíssima, que serve inclusive para a nossa reflexão. Em relação a Jesus, só temos três possibilidades. Ou Jesus é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Não tem outra resolução para esse teorema. Se ele não é quem diz ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem pensou ser, ele é um lunático. Mas se ele é quem ele diz que é, então ele é o quê? Ele é Deus. A ele, pois, honra e glória enquanto aqui vivermos. Então, para que vocês possam gravar melhor, eu quero resumir essa circunstância aqui de Lucas 22, do verso 63 a 71. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Jesus passou por dois julgamentos. Um eclesiástico, liderado por Anás e Caifás, e outro civil, liderado por Pilatos e Herodes. Essa é a turma. Imagine que essa é a turma que está julgando e querendo condenar a Jesus. O julgamento judaico foi aberto por Anás, o antigo sumo sacerdote. E vocês podem ter a comprovação disso em João 18, verso 13 e 24. Em seguida, Jesus foi levado ao tribunal pleno para ouvir as testemunhas. Então, a sessão matutina do dia seguinte, que no caso é essa que nós estamos lendo, para voto final de condenação, está inclusive descrita em Marcos 15, verso 1. Jesus foi a seguir enviado a Pilatos, e em seguida foi enviado e Pilatos enviou ele para Herodes. Lucas 23, verso 6 a 12. Que mandou Jesus novamente para Pilatos, em Marcos 15, 6 a 15, João 18, 39 e João 19, verso 6. Remonta isso. Pilatos atendeu o clamor da multidão e entregou Jesus para ser crucificado. Fica aqui comigo aqui que eu quero agora descrever para vocês aqui as características dos algozes de Jesus.
Primeiro, Anás, um homem ganancioso, insolente e venenoso como uma serpente. Um homem que não era digno de nenhuma confiança. É ele que lidera o sinédrio. Ele é o sumo sacerdote daquela circunstância. Segundo, Caifás, onde em sua característica é muito comum a hipocrisia e a dissimulação. Terceiro, Pilatos, alguém um tanto quanto supersticioso e egocêntrico e que mostra muitas vezes falta de firmeza sobre as suas próprias decisões. Ele olha e sabe que Jesus não tem nada para ser acusado, mas ele não toma posição. Ele simplesmente entrega para que ele seja, para que ele seja julgado pela multidão, ou que a multidão escolhesse, porque ele não conseguia ter firmeza em sua decisão. E por fim, Herodes Antipas, um imoral, ambicioso e superficial líder de Roma. Essa é a corja. Essa foi a corja que condenou a Jesus, e por isso eu concluo: não há nada mais prejudicial ao homem que a cegueira. Não há. Às vezes eu fico olhando assim, alguns amigos nossos, pessoas próximas, que são adeptas de algum sistema político, que coloca sua esperança em alguma outra coisa que não seja Jesus. E eu consigo julgar tanto da perspectiva racional, que talvez falte alguma informação, algum certo conhecimento sobre talvez aquela área que aquele indivíduo está julgando, mas eu também percebo que há uma conotação de cegueira espiritual. Porque o homem sem Deus, ele está em um caminho direto ao precipício. O homem sem Deus está em uma estrada que só leva à catástrofe, ao desastre. E não se pode esperar muita coisa do homem sem Deus. É por isso que vocês precisam ter cuidado quando vocês dizem assim, é porque o fulano de tal, só falta ele servir a Jesus, então falta tudo. Porque o homem sem Deus, ele pode sim fazer boas coisas, ele pode mostrar alguma virtude e talvez ainda aí seja um relampejo da graça de Deus. E não porque esse homem traz em si algum atributo que o dignifica. Mas ainda assim, ele continua, mesmo com essas virtudes, mesmo com coisas boas, indo em direção ao precipício. Porque a salvação não é mediante as obras. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, diante dessa corja. Diante desses homens. Ele poderia ter parado tudo assim, e dito assim, não, isso aqui eu não vou aceitar isso aqui não. Olha quem está me julgando. Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. Mas lembra que eu falei para vocês? Ele estava focado em obedecer ao Pai. Ele sabia o que lhe estava proposto. Talvez o que falta muitas vezes nas nossas vidas é isso. Primeiro, uma das coisas que como pastor eu mais percebo na Igreja de Cristo, seja essa aqui, a Batista e Passaré, ou outras aí afora. Primeira coisa, falta de senso de identidade. O irmão diz assim, não, pastor, é que eu fui chamado para ser missionário. Aí com 3 meses ele, não, é porque eu acho que agora eu sou chamado para o louvor. Não, é porque eu acho que agora eu sou da pregação. Não, pastor, eu fui em todas elas, mas eu acho que eu não fui chamado mais para nada. Não, pastor, eu acho que eu não sou mais nem cristão. Falta de senso de identidade. O para que foi chamado. E parte desse senso de falta de identidade perpassa também o caminho da falta de oração, da falta de comunhão,
de propósito, de ouvir o que o Pai lhe tem proposto, de saber qual é a sua missão e, através dessa missão, entender que existem os preços a serem pagos, que na jornada nós enfrentaremos obstáculos, que na jornada nós vamos enfrentar, muitas vezes, falsas acusações. Porque o servo não é maior do que o seu mestre. E muitas vezes falta isso, esse senso de identidade. Não, pastor, eu comecei, eu até gosto aqui, mas é porque tem um irmão nesse ministério que ele não é, eu não vou muito com a cara dele. Talvez você não foi chamado para o ministério. Porque pode ser que tenha uma porrada de gente que não vai com a sua cara, e mesmo assim ele ama, ele perdoa e deposita graça sobre a sua vida. Falta de senso de identidade no ministério tem sido muitas vezes também a causa de muitos irmãos saírem da igreja. Porque perderam de vista o cordeiro imolado. Porque perderam de vista não somente o Jesus sofredor, mas o Jesus vencedor. Na jornada, nós vamos passar e enfrentar obstáculos. Mas nós devemos continuar colocando diante de Cristo os nossos anseios, as nossas lutas e as nossas dificuldades, sabendo que Ele mesmo foi injustiçado, que Ele mesmo foi julgado em um sinédrio com pessoas corruptas. Gente, eu releio e revejo esse texto. E o senso que eu tenho muitas vezes é de congestão no meu estômago em ver quem está julgando a Jesus. Que na cabeça deles, eles estão fazendo aquilo que é corretíssimo. Que talvez revestidos da religião judaica, eles estão fazendo aquilo que é o suprassumo na cabeça deles. E para mim esse é um dos maiores perigos e problemas do homem que está sob cegueira espiritual. E se hoje você está sobre essa cegueira espiritual, eu quero te convidar a se lançar diante de Jesus. Porque não é o cumprimento da justiça que vai te fazer enxergar. Não é o cumprimento ou a realização dos seus anseios, dos seus desejos, que vai te fazer voltar a enxergar Jesus. Só Jesus pode fazê-lo enxergá-lo novamente. Só Ele. Eu quero fazer 2 aplicações aqui para a gente. Primeiro, esqueça a murmuração. Galera do time aí, ó. Esqueça a murmuração, esqueça as queixas, esqueça a irritação. Quando vocês forem maltratados, ultrajados, injustiçados, traídos ou condenados. Porque em 1 Pedro 2, 21 a 23 diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Coloque diante de Deus as suas causas. Entenda que é Ele quem julga retamente. Não fiquem desferindo golpes de murmuração ao vento, mas coloquem diante de Deus as vezes que você foi injustiçado. Às vezes você fica se remoendo, fica se rebolando, se mexendo na sua cadeira aí. Pastor, mas aquela pessoa, ela fez um mal a mim. Ela não poderia fazer isso comigo. Coloque diante de Deus. Porque é Deus quem julga. É Deus quem sentencia. Porque é do Senhor o controle do universo. Segunda coisa, nem os judeus, nem o resto do mundo pode alegar que ficaram na ignorância a respeito de Jesus. Por isso, aqui, como Jesus, precisamos nos posicionar e revelar
a nossa identidade. Ou somos discípulos de Cristo, ou somos servos do mundo. Não existe uma outra solução. Ou somos discípulos de Jesus, ou somos impostores. O Senhor, inclusive, aprecia. O Senhor tem grande alegria. O Senhor se regozija com discípulos ousados. Não tenha medo. Não fuja das suas responsabilidades. Não coloque de lado aquilo pelo qual Jesus te chamou, só porque você enfrentou o primeiro obstáculo à sua frente. Ou você é um discípulo, ou você é um impostor. Ou você pode sair daqui nessa noite, de fato, confessando a Jesus e amando ao Senhor e rumando o caminho rumo à cidade celestial. Ou você é alguém que continua com cegueira espiritual, caminhando em direção da perdição, do precipício e de uma vida sem Deus. Eu espero muito que vocês optem pela primeira. Amém? Vamos baixar a cabeça, vamos orar a Deus.